A gente precisa debater o tema super relevante que a gente não pode fingir que não está acontecendo. Irmão, OVNI em todos os lados. A gente tem OVNIs aparecendo nos Estados Unidos, no Canadá, na China, no Uruguai. Nós precisamos nos educar sobre o tema. E ninguém melhor do que ele para falar sobre isso pra gente. Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. Esse cara é um monstro, né? O Sérgio é um monstro. No programa de hoje, chegou a hora, né? Vamos falar do que será que está acontecendo no mundo desde sexta-feira. Eu espero, e assim, ele tem conhecimento, eu sou um animal orelhudo, né? Mas eu espero, porque seja daquela... Meu irmão, eu quero que sejam os caras. É isso que eu quero. E eu quero que ele alimente... Eu quero que ele alimente em mim essa possibilidade de estarmos falando de extraterrestres, tá? Sexta, sábado e hoje, domingo. E eu esperei para ver esse vídeo junto com vocês aqui. Uma verdadeira invasão de OVNIs, objetos voadores não identificados, no Alasca, lá nos Estados Unidos, no Canadá, na China e até no Uruguai. O que será que está acontecendo? Será que são os mesmos tipos de objeto? Será que teríamos outras explicações que não fossem naves alienígenas? Lógico que nós temos, né? E Pô, não começa não, Sérgio. nós vamos bater um papo sobre isso porque as coisas se intensificaram muito aí nos últimos dias. Então vamos tentar entender tudo isso. Manda a vinheta. Cara, lembrando que é o seguinte, né, irmão? OVNI, objeto voador não identificado. Pode ser qualquer porra, né? Que a gente já Muito bem, tenta pessoal, relacionar vídeo com novo ET, aqui mas no assim, canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, há poucos dias nós tivemos aquele caso famoso do balão chinês que foi identificado, que cruzou ali boa parte dos Estados Unidos e depois foi abatido por um F-22. perfeito. Tivemos também as luzes, né, os lasers verdes ali no observatório ali do Subaru, né, nos observatórios ali do Monte Mauna Kea, no Havaí. Todas as duas situações foram muito bem explicadas, né? Os lasers são aqui aquele satélite chinês que tem um LiDAR que atira aquele laser para fazer medições, e o balão era um balão mesmo chinês, balão que eles têm aí espalhado por todo lugar. Muito bem. Mas até aí tá tudo tranquilo, irmão. Até essa parte tá tudo certinho. O que pega aqui é a gente, porra, Estados Unidos vira público o porta-voz da Casa Branca. Enfim, ele vai chegar lá, imagina. Desde sexta-feira, as coisas vêm se intensificando e relatos vão acontecendo e uma coisa que está mudando com relação, tirando do Uruguai, tá? O do Uruguai, daqui a pouco eu vou falar dele em separado. Mas, tirando do Uruguai, os outros relatos que a gente tem nem são relatos, não. São ações mesmo. Coisas que a gente não costuma ver assim, de forma tão definitiva e tão acertada, né, em tão pouco tempo. Muito bem, vamos tentar traçar aqui uma linha do tempo de tudo isso, porque, na verdade, não é fácil, é bem complicado, é muita informação, informações truncadas. Mas vamos lá. Vamos voltar lá para sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022. Olha lá, essa foi sinistra, irmão. Às porta-voz da Casa Branca. 15.
A galera tá pegando um ad aí, enquanto isso eu marco um pausezinho, mas assim, eu acho muito difícil, por mais que eu tenha um conhecimento limitado, eu acho muito difícil que nós estejamos falando aqui de um universo que só contempla nós, seres humanos, e tudo que habita nesta Terra. Pode ser que dentro da nossa galáxia, se é assim eu entendo, a gente esteja falando realmente desse contexto. Mas, em outras galáxias, em um lugar muito, muito distante daqui, é provável que a gente tenha outras formas de vida que não somente a forma humana. Não talvez na nossa galáxia, mas em outras. Hora de Brasília, que foi quando foi identificado um objeto voador não identificado a 12 mil pés, ou 12 mil metros, desculpa, de altura, sobre ali a região do Alasca. Esse objeto ele foi identificado, os Estados Unidos, o presidente, né, dos Estados Unidos mandou então que esse objeto fosse abatido. Ele enviou aí então um caça F-22, de novo, né, o F-22, e isso tem uma explicação, né, é um caça de última geração, é um caça que chega, né, a determinadas alturas, é equipado com um míssil, né, o Sidewinder, que também funciona bem em grandes altitudes. Muito bem, foi enviado então Obrigado, Thiago o caça para poder abater esse objeto. De acordo com os relatos, nós não temos imagens. É piadinha. Em São Paulo, visitar o tio. Ah, não, porque não leu. O que o alienígena foi fazer em São Paulo, visitar o tio ET. Meu Deus. Tá? Mas de acordo com o relato, o objeto tinha o tamanho de um carro pequeno e foi então abatido. Tá? Ele foi detectado pelos radares dos Estados Unidos no dia 9, na quinta-feira, e aí depois eles foram então enviados caças lá, que acabaram abatendo esse objeto. Então, guarda aí, Chat gostou da piada. Sexta-feira, no Alasca, aconteceu isso. Muito bem. Passaram-se poucas horas, já no sábado, né, dia 11 de fevereiro, foi identificado um objeto na região ali de Yukon, no Canadá. E aí foi enviado também, de novo, né, um caça norte-americano, um caça F-22, de acordo com que ele foi pedido, né? Foi um pedido feito pelo presidente do Canadá. Irmão, imagina você estar no Canadá, chega aos Estados Unidos e avisam para o mundo todo. Nós abatemos a não sei quantos 1.000 quilômetros de altitude, 1.000 metros de altitude, né? Não sei quantos quilômetros de altitude, um objeto voador não identificado. E aí vem no dia seguinte o Canadá fala assim, irmão, fudeu, porque tem outro aqui no meu território, filho. Tem outro aqui no meu território. Trabalha esse F-22 aí para abater esse aqui também, porque nós não temos equipamento para isso. Bate um desespero, né? Chama a ajuda dos States. Canadá, o Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que pediu para que fosse enviado um caça F-22, e aí ele ordenou a derrubada do objeto não identificado que violou o espaço aéreo canadense. Tanto no caso do Alasca, como nesse caso do Canadá, as autoridades estão trabalhando para recuperar os destroços, e assim nós vamos ter ideia. Cara, eu vou te falar que foi. Eu me amarro no tema, eu fiquei vendo muito sobre isso. Então, eu tô vendo aqui o relato dele, porque, pô, o Sérgio é monstro e eu tô esperando eu quero a análise dele, né? Ele tá primeiro então, compilando as informações aqui. Sexta-feira, um incidente no Alasca, sábado, um incidente no Canadá. Chegamos então ao dia de hoje, domingo, dia 12 de fevereiro, e a gente teve aí uma intensificação, né? Uma intensificada nesses relatos e nessas atitudes. Então, a primeira coisa que veio foi de um objeto não identificado, detectado ali na região do Lago Michigan, mais precisamente no Lago Huron, aonde, de novo, né? Só que dessa vez não foi um F-22, dessa vez foi um F-16, levando um míssil Sidewinder de novo,
E então de acordo, né, com o que o pessoal falou, eles falaram o seguinte, né, os militares dos Estados Unidos desativaram o objeto sobre o Lago Huron. Esse objeto estava a 6.100 metros de altura, estava bem mais baixo que os outros. Então, isso aí também aconteceu nesse domingo. Lembrando aqui, eu pulei, né, nessa timeline, porque ela é muito complicada. No sábado mesmo teve um objeto sobre o estado de Montana. Mas, na verdade, não foi um objeto, foi uma anomalia detectada no radar. Foi enviado um avião para verificar essa anomalia e não encontrou nada. Então, ele não é considerado como um objeto voador não identificado. Então, tivemos lá... O chat, mano, um lago em formato de pênis. Calma aí. Alasca. Eu tô falando de bagulho sério aqui, de invasão alienígena, porra. Tu vai falar de lago que parece um pênis, porra. Depois Canadá, depois Montana, que não foi nada, e aí no Lago Huron, onde foi abatido um objeto usando um caça F-16. Se as coisas não fossem, né, já estavam pouco estranhas, né, durante esse domingo, quem mandou aí um recado foi a China, isso mesmo. Então, as autoridades de Shandong, no leste da China, anunciaram que avistaram um objeto não identificado sobrevoando o mar perto da cidade costeira de Rizal. O que a gente tem de notícia é que teria tudo sido fechado, lá o espaço aéreo foi fechado e tal, e foi pedido, né? Foi feito um pedido para que o objeto fosse abatido. Eles estavam se preparando para abater o objeto. Cara, o que me deixa surpresa é sair abatendo essas porra e foda-se, né? Abate, irmão. Se for uma nave alienígena, esquece, irmão. Porque aí nós estamos declarando guerra contra um inimigo que nós não conhecemos. Se é que ele é inimigo. Será que eles não são amigos e agora vão virar inimigos? Então, assim... Isso me assusta um pouquinho. Pô, chega ali na moral, vamos dar uma olhada. Pô, mete o Cássio do lado. Ei, desce. Vê se tem... Eu escutei a declaração do porta-voz da Casa Branca e ele foi enfático em dizer, olha, a gente não sabe se era um objeto voador de identificação, se era um objeto A, B, C, qual que era o propósito desse objeto. A gente não fazia a mínima ideia. Então, objeto também. Ele já lançou um novo vídeo falando o que aconteceu, né? Que, enfim. Aliás, a imagem é impressionante do espaço aéreo fechado. Você vê ali que eles limpam toda a área mesmo e estavam esperando, então, fazer essa interceptação e, então, abater esse objeto voador não identificado. Isso lá na China, hoje, domingo, dia 12 de fevereiro de 2023. Muito bem. Nenhum desses objetos aí que eu falei, né? A gente tem imagem, a gente não tem nada, tá? A gente só tem os relatos feitos pelo pessoal das Forças Aéreas e tal. No domingo também, por isso que eu falei que eu ia deixar um pouco de lado, teve um avistamento no Uruguai. Mas aí no Uruguai foi bem diferente. No Uruguai foram luzes que foram avistadas. E o do Uruguai, cara, a gente já pode falar assim com certeza, com clareza. Você vê aquelas luzes, é muito parecido com o que foi observado aqui no sul do Brasil, né? Aquelas luzes lá. Então ali no caso do Uruguai, você pode ter certeza que são satélites, tá? São aqueles satélites de órbita baixa da Terra, que eles ficam variando o brilho dependendo da luz solar e de como eles refletem a luz do Sol e depois acabam desaparecendo na sombra da Terra. Então esse do Uruguai não foram vistos, né? Foram vistos essas luzes, mas essas luzes são facilmente explicadas. Pronto, acaba o mistério do Uruguai. O Uruguai querendo entrar na brincadeira, que estão falando de China, Estados Unidos e Canadá. Aí vem o Uruguaizinho, tá? Ai, nós também viemos. Peraí, porra, segura essa onda, né, Uruguai? Órbita baixa da Terra. Então, o que nós temos aí de complicado mesmo são objetos no Alasca, objetos no Canadá, objetos no lago ali, no Lago Michigan, Lago Huron, e um objeto na China. Então, tudo isso aí está deixando o mundo meio assustado, né? O que será que está acontecendo? Antes, logicamente, né, de se falar que são naves alienígenas, é preciso fazer toda uma análise em cima do quê? Em cima de nada, né? Porque a gente não tem imagem, a gente só tem a fala desse pessoal. Como é isso, Sérgio? Senadores dos Estados Unidos já falaram que
são tudo balão, todo balão chinês e tal. E esse lá da China provavelmente também é um balão. E então, assim, o que provavelmente Desespero por causa de balão? deve ser isso. Então, as autoridades dos Estados Unidos, né, acreditam que esses objetos voadores sobre o Alasca e sobre o Canadá, isso disse o senador Chuck Schumer, eram balões chineses, o mesmo balão que foi E lá tá abatido o na padre, semana né? passada pelos Estados Unidos. E lá na China, provavelmente também pode ser um balão. E por que não? Pode ser até um balão chinês mesmo, como pode ser um balão também norte-americano, pode ser qualquer outra coisa. O pessoal já tem descartado aí que seja drones, né? Porque você tem uma altura muito elevada e nessa grande altura aí os drones não voariam, mas esses balões sim, com certeza poderiam voar e pode ser tudo isso. De novo, fica muito... Primeira coisa, né, pessoal? Fica muito difícil a gente falar qualquer coisa sem ter uma imagem, sem ter um nada. A gente não tem absolutamente nada. Daquele balão lá da China, a gente tinha imagens dele perfeitas, né? Depois Então, a gente teve imagens dele sendo resgatado e tal. Vamos esperar que a gente tenha algum tipo de imagem dos exatamente, destroços senador. Senador, o cacete, pô. desses objetos. Se todos eles foram abatidos, então nós vamos ter um objeto abatido no Alasca, um objeto abatido no Canadá, um objeto abatido ali no Lago Michigan, Lago Huron, e um objeto abatido na China. Ah lá, não parecia ter equipamento de... Obrigado, JP. Fala assim, não parecia ter equipamento de observação aproximadamente do tamanho de um carro. Não parecia estar sendo... não tripulado, né? Não parecia estar sendo manobrado por alguém ou dirigido por alguém. Foi derrubado por um F-22 num lago congelado no Alasca. Por isso que eles iam recuperar os detritos dessa aeronave. Alguns pilotos disseram que o objeto, né, esse OVNI, interferiu com os sensores da aeronave. China, nós vamos ter 4 objetos abatidos. Com certeza vai sobrar destroços desse objeto. E se esses destroços forem mostrados, aí sim nós vamos poder avaliar alguma coisa. Mas não queira, né, que ninguém chegue com uma solução sem ter nada. O que aparenta ser que são, sim, esses balões. Isso é uma coisa normal, isso é uma coisa natural. Os países têm esses balões de espiões, né, que o pessoal fala, balões que investigam ali, principalmente porque, e aí que entra uma coisa muito interessante. Esse momento atual, existe aí um aumento, né? A gente vê pelos noticiários e tudo mais, espionagem mesmo. um aumento de tensão grande entre os Estados Unidos e a China. E a Rússia também, Se existe esse aumento de tensão... Lembrando que hoje o Biden mandou todos os norte-americanos, os estadunidenses, meterem o pé da Rússia. Tensão entre os Estados Unidos e a China, nada mais natural do que você mandar algum tipo de artefato para espionar o seu país inimigo, vamos dizer assim, sem colocar em risco a vida humana. Então você solta o balão, coloca esse balão lá, o balão vai até lá, faz o que ele precisa fazer. Se ele for abatido, beleza, foi abatido, você não perdeu nada, perdeu simplesmente o balão que estava ali investigando. Então, assim, vamos esperar primeiro para que a gente tenha imagens desses destroços. E aí, com essas imagens, vai ser possível dizer direitinho o que é. Primeiro. Segundo, né? Vamos esperar que eles mostrem essas imagens, porque pode ser também que eles não mostrem. Vai tomar no cu se não mostrar, né? Isso só vai aumentar mais ainda toda a questão conspiracionista, né? Muito provavelmente isso não é coisa de outro planeta, nem de outro universo, nem de outra galáxia. Fiquem sossegados. O mundo não está sendo invadido por alienígenas, tá? Outra coisa, do Uruguai, como eu falei, é uma situação bem diferente dos outros, né? Que o Uruguai foram invadido. luzes avistadas, luzes que estão de acordo com aqueles satélites em órbita baixa da Terra, coisa que a gente já está acostumado. Então, no Uruguai, devem ser satélites em órbita baixa da Terra, e os outros, muito provavelmente, são balões. Aliás, tem um gráfico muito interessante, tá? Tem um gráfico muito interessante que mostra, né,
aonde que eles foram detectados, esses objetos, e se você vê, eles estão meio que alinhados ali. Então, se você pegar a China, se você pegar o Alasca, se você pegar o Canadá, e se você pegar ali a outra região, tudo bem que era Montana, né? Mas se você pegar outras ali, você vai ver que eles estão meio Pô, mas quem quer fazer espionagem do Alasca, irmão? que alinhados. Porra. Então, Não, já sei que tem pode vídeo ser novo. que seja, né? Uma série desses balões que foram lançados e estão seguindo ali mais ou menos a mesma trajetória. Então, aparentemente, essa seria a explicação. Tá muito difícil ser uma nave, porque uma nave, ela, né, voaria, ela escaparia dessas armas aí dos americanos. E se for, né, um alienígena, a gente tá bem servido, né? Porque até um F-16 tá batendo esse tipo de nave alienígena, né? Sérgio, a pergunta é o seguinte: o Brasil tem F-16? Senão não estamos bem servidos, irmão. Nós estamos bem servidos como? O Brasil tem F-16? Alguém sabe me responder essa porra? Porque senão esse papo não resolve nada, porra. Vai chamar o Roberto Caro pra dar um bico na bola aqui e tentar acertar o bagulho dos caras. Estou dizendo que temos o Gripen. Pelo visto é uma pica isso aí, né? Mas fiquem tranquilos que não vai ser, não. Vai ser coisa desse tipo, balões espiões e no Uruguai, satélite de órbita baixa. Mas vamos esperar que eles primeiro mostrem esses destroços. E segundo, a partir deles mostrando esses destroços, a gente possa então ter uma conclusão mais definitiva sobre tudo isso. Beleza? Muito bem, então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado, embora, sim, não tenha acrescentado lá muita coisa, né? Só Esse fazendo aqui é o do um Brasil, resumo aí de aparentemente. tudo que foi avistado Tipo, esse é o e Gripen. derrubado durante vamos pra todos cima, vamos pra esses cima com esse dias. foguetinho aqui. Mas, como eu falei, né? Sem ter uma imagem, é muito difícil a gente analisar alguma coisa. Mas se você gostou, Beleza, eu gostei, vou deixar o like. Eu sei que tu tem um novo vídeo aqui já, Space Today. Agora ele vai dar o papo que é. salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo. Acho que assim, pô, você é maluco, vai ver outro vídeo. Não, agora ele vai dar o papo. De que é. Meu nome é Sérgio Sacani, sou Guerra editor dos balões do blog entre Estados Unidos Space e China, pode Today explicar. e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos continuar falando dessa revoada de OVNIs, né, que teve aí no planeta Terra durante o final de semana. Vou trazer algumas atualizações para vocês sobre tudo que foi falado no dia de hoje, sobre esses OVNIs, e uma grande hipótese que pode explicar o que está acontecendo na verdade. Uma guerra, isso mesmo, uma guerra de balões entre Estados Unidos e China. Vocês vão entender tudo isso, espero, né? Vou tentar explicar para vocês. Então vamos lá, atualizar sobre os OVNIs e ver que história é essa de uma guerra de balões entre China e Estados Unidos. Manda a vinheta. Pô, a verdade é o seguinte, o cara manda essa na escalada, na guerra de balões, aí, pô, dá aquela murchada, né? A gente eu quero ver imagens, pô. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, ontem vocês viram aí, eu trouxe um vídeo falando sobre os OVNIs, né? Toda aquela sequência, né? OVNI, primeiro aquele na Carolina, o primeiro balão lá de 4 de fevereiro, depois o OVNI no Alasca, OVNI no Canadá, OVNI em Montana, que na verdade não foi OVNI, foi uma anomalia de radar, e nós vamos entender. Aí o menino botou assim, né? Pô, 10, 15 minutinhos aí com vídeo de 19, só vai aumentando, né? Isso aí. Por que teve essa anomalia de radar hoje? OVNI no Lago Huron,
e OVNI na China. Lembrando que os OVNIs ali do Uruguai e tal, aquilo lá se explica facilmente por satélites da órbita baixa da Terra. Muito bem. Então, desde ontem à noite, né, desde que começou tudo isso, a imprensa, principalmente a imprensa norte-americana, mas a chinesa também, isso é muito legal, que eu vou trazer uns dados aqui para vocês que são impressionantes do que está acontecendo na China com relação a isso, tá? Só se fala nisso. Eu anotei aqui, fiz uma série de anotações para não esquecer, porque é muita coisa e uma sequência bem complexa. Carlos Alberto tá aliviado que é balão e que não é caneta, né? Primeira coisa, né? Você vai falar, esse balão é campeão do mundo? Campeão do mundo essa porra? Será que seriam, né, esses OVNIs seres de outros planetas, seres alienígenas? Muito bem, aí nós já começamos a ter uma discrepância. Falar não, vou fechar a secretária de imprensa da Casa Branca, a Karine Jean-Pierre, ela disse, tem entrevista dela aí naquela sessão ali que a Casa Branca faz e mostra para o mundo todo, ela disse o seguinte, que não existe a menor chance de que esses OVNIs estejam relacionados com atividades extraterrestres. Qual foi? Então ela descartou totalmente isso. Embora ontem à noite mesmo, um pessoal lá do Pentágono, oficiais do Pentágono, falaram o seguinte: não podemos descartar hipótese nenhuma. E isso me lembra muito antes da Estrela de Tebe. Lembra da Estrela de Tebe? Quando saiu a primeira coisa da Estrela de Tebe, vocês podem voltar aqui no canal que vocês vão ver, a gente tinha várias hipóteses e tinha uma delas, que era a mais espetacular de todas, logicamente, que era a esfera de Dyson, que é uma esfera construída por civilizações e tal. Era a mais improvável de todas, mas ela não podia ser descartada. Então o pessoal deixou ali no artigo. E isso que o pessoal do Pentágono falou tá ligado com isso. Enquanto a gente não souber o que é exatamente, não podemos descartar nada, embora a secretária, a Karine Jean-Pierre, disse que não tem nada relacionado com atividade extraterrestre. Isso eu quero ver. Muito pegamos bem. ou não pegamos? Aí, recuperamos ou não recuperamos? Nós tivemos uma explicação o balão. muito interessante dada pelo pessoal do Pentágono, que foi o seguinte: por que, de repente, explodiram tantas detecções de objetos voadores não identificados, assim, coisa que a gente não tinha tanto antes? E eles deram uma explicação muito interessante. Eles falaram o seguinte: desde o balão de alta altitude, lá do dia 4 de fevereiro, que foi derrubado pelo F-22 e tudo mais, aquilo lá causou meio que uma crise interna ali dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque o balão cruzou boa parte dos Estados Unidos sem ser derrubado. Obrigado, As. E talvez sem ter sido notado. Então, o que o pessoal fez? Resolveu aumentar a sensibilidade de todos os radares. E quando você aumenta a sensibilidade de todos os radares, você acaba detectando várias coisas. Vários objetos voadores não identificados, mas acaba detectando coisas também que não tem nada a ver. Pássaros. Por exemplo, uma nuvem muito densa, ela acaba criando um sinal ali no radar. Então você acha que é um objeto, mas não é. E também, como esses radares, eles são radares antigos, são radares que são feitos para outros propósitos, se você aumenta muito a sensibilidade dele para poder detectar os balões, acabam aparecendo ali anomalias, artefatos ali, coisas, ruídos, que se você não treinou aquele operador para operar aquele radar naquela determinada situação, ele vai achar que aquilo é um objeto voador não identificado, que foi basicamente o que aconteceu no estado de Montana. No estado de Montana foi uma anomalia que apareceu na tela do radar. É o seguinte, qualquer um entra nos Estados Unidos hoje. Essa é a verdade. E que jogaram lá os caças para tentar ver o que tinha. Hoje não, né? Agora você espera mais 2 semanas e depois tu volta. Absolutamente nada. Então, o pessoal falou que isso aqui explica, em parte, o porquê de tantas observações assim e de tantas detecções de objetos voadores não identificados nesses últimos dias, principalmente a partir do dia 4 de fevereiro, beleza? Outra coisa, os OVNIs do Alasca, do Canadá e do Lago Huron, os 3 foram abatidos. Acabaram de falaram hoje, agora no final da tarde, que nenhum destroço foi encontrado de nenhum desses 3 OVNIs.
Isso pra gente é muito ruim, porque a gente esperava que tivesse algum tipo de destroço e assim a gente poderia, então, ter uma ideia do que era, mas Cadê? não tem destroço nenhum. Aí, E aqui fica um alerta muito importante para vocês. Ontem mesmo começou a circular na internet imagens de pedaços de metais falando, ó, esse aqui é o pedaço de metal do OVNI lá do Alasca, só porque tava um metal no meio do gelo. E aí, irmão? Circulou também durante a noite de ontem. E aí? Ninguém vai admitir? Ninguém vai admitir que essa porra, esse pirocão alienígena. Porra. É isso aí, é isso. Bota essa imagem aí e ninguém fala nada. Cano de descarga da nave alienígena e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Isso é normal, então. Tá bom. Tem vídeos mostrando caminhões levando pedaços de coisa, falando, ó, esse aqui é um caminhão levando um pedaço do OVNI e tal. Isso é a coisa que mais acontece quando se tem um avistamento. Então, quando se tem um avistamento, o pessoal procura, lá, vi tal caminhão carregando tal coisa, vi um pedaço de uma coisa. É a famosa pica das galáxias, né? Isso é maravilhoso. Não tem nada. De acordo com o governo norte-americano, não tem destroço nenhum, não sobrou pedaço nenhum para ser analisado desses 3 objetos voadores, o do Alasca, o do Canadá e o do Lago Huron. Não tem destroço nenhum, beleza? Então isso aí é um ponto importante. Não divulgue essas imagens desses pedaços de metais e tal, porque não tem nada a ver com os OVNIs. Porra. Aí tu me quebra, né, Sérgio? Não, porra, não divulga, que a galera vai fazer com você agora é divulgar. Aí tu tá, porra. Aí tu botou a imagem e falou pra não divulgar? Então, pra quem tava pegando o áudio, ele falou o seguinte, irmão, isso daqui não é de lá, é mentira. E no chat falaram que é a pica das galáxias. Então você tem que se decidir. O Sérgio falou que é pra não divulgar isso aqui. Que isso aqui não é real. Não faz parte do que foi recolhido, que não houve qualquer detrito desses OVNIs abatidos. Que foram abatidos. Muito bom. Na CNN, a CNN fez uma reportagem muito legal. Aliás, aqui boa parte dessas coisas eu peguei ou na CNN ou na Fox News, foram os meios Fox News é brabo. de imprensa que mais divulgaram sobre isso, tá? Na CNN tem uma reportagem muito legal Fox News falando que é o o seguinte, caos, né? que até mesmo os pilotos lá do Alasca, no sábado, eles, aliás, na sexta, né? Desculpa, lá no Alasca, eles entraram em contradição e entra naquilo que eu falo que é a questão de relatos. Então, alguns pilotos falaram que os OVNIs chegaram a interferir nos instrumentos dos caças F-22. Outros pilotos falaram que não teve interferência nenhuma. Alguns pilotos falaram que não tinham sistema de propulsão. Outros pilotos falaram que tinha sistema de propulsão. Um piloto falou que era de uma forma, outro piloto falou que era de outra forma. Entra aquilo que eu falei. Relato é complicado. E não... Pô, irmão, na moral, tá voando lá, porra, sei quantos mil metros de altitude. Porra, o avião passou do lado. Não é possível que o cara não consiga enxergar, ver se é um balão. Pô, se for um balão, maluco, pô, beleza, vai bater o balão, não precisa nem informar. Fala que, porra, não fode. Não adianta. São pilotos de F-22, talvez os melhores pilotos do mundo. Não tem problema. Eles não estão treinados para identificar objetos. Eles estão treinados para pilotar os caças, e pilotar esse tipo de caça requer uma habilidade muito grande, uma atenção muito grande. Então, é para isso que eles... Pô, lógico que eles estão treinados para identificar objetos. Eles têm que abater a porra do objeto, chegar lá e... Porra. Eu entendi o que você tá falando, Sérgio, mas, porra, os caras estão ali pra amassar o outro, pô. É o Will Smith, é o Will Smith Independence Day, pô. Então, assim, não adianta, mesmo sendo os melhores pilotos do mundo, eles entram em contradição porque cada um vê uma coisa, cada um vê de um ângulo diferente. Beleza, isso sim. Então, esse é o grande problema de relatos. Não sou só eu que falo disso, como o relatório lá do Pentágono sobre os UAPs fala isso, que um dos grandes problemas que eles têm é você não ter um padrão na hora de relatar esses avistamentos. Então, precisa fazer isso urgente, e essa reportagem... Ó, voando a 40 mil pés, criando perigo para a aviação civil. Estados Unidos disseram que não tem, aparentemente, equipamento de monitoração, né?
É monitoração e tamanho de um carro pequeno, não tinha ninguém dirigindo, vamos embora. A CNN deixou isso muito claro. E agora, vou falar para vocês o que eu acho que seja talvez a melhor hipótese para explicar tudo isso. Também uma reportagem que saiu hoje, uma reportagem muito extensa, mas muito interessante. Muito bom. Existe uma coisa no mundo, e muita gente está sabendo disso agora, embora é uma coisa muito antiga, que são os chamados balões de vigilância de alta altitude. Primeira coisa, pessoal, não são balões meteorológicos, tá? Balão meteorológico, ele tem uma função, que é você jogar, né? Solta ele sobe com uma série de sensores meteorológicos para medir temperatura, pressão, velocidade do vento e coisas do tipo. Esses balões não são balões meteorológicos, são balões de vigilância, balões de alta altitude que a gente chama. Isso existe faz muito tempo. Eu quero ver o balão. Isso aqui não é uma coisa de agora, isso aqui são coisas muito antigas que tem, só que muita gente só tá tomando ciência da existência desses balões agora. E talvez os dois países que mais tenham esses balões sejam Estados Unidos e China. Isso mesmo. A China, na verdade, já tem uma frota de balões de vigilância espalhado pelo mundo todo, tá? E os Estados Unidos também, ele não fica atrás, não. Então, é o tipo sujo falando do mal lavado aqui, tá? E aí, o que acontece? Virou uma guerra de acusações. Por isso que eu até brinquei, eu tô chamando que tá existindo uma guerra de balões entre Estados Unidos e China. É isso aí, então, o balão é assim, tá vendo? Tu vê essa iluminação e tem um balãozinho assim, ó. Um balão. Ele é assim. Desse balão, né, o balão chinês de vigilância de alta altitude, foi abatido sobre o território americano. E aí, os Estados Unidos começaram atacando o governo chinês, dizendo o seguinte, que a China tem uma grande quantidade, um grande programa, uma grande frota de balões de vigilância de alta altitude que sobrevoam, presta atenção agora, mais de 40 países em 5 continentes. Se essa porra estiver sobrevoando o Brasil, nós vamos bater. Nós vamos terminar nossas relações comerciais com a China. Foda-se. Vende balãozinho pra cima do Brasil. Trabalha a rajada assim, ó. Vem. Chama o Gripen. Coletando informações. Será que sobrevoou o Brasil? Será que Lógico. Tem um balão passando aí pelo Brasil? Voltar em cima da Amazônia, só monitorando ali. Será que isso também não explica alguns avistamentos que nós estamos tendo por aí? Pode ser. Aí é do governo brasileiro tentar interceptar um balão desse para saber o que é. Mas então, isso aqui é muito interessante. São 40 países em 5 continentes que têm balões chineses sobrevoando o espaço aéreo. Segundo a China, isso não tem problema nenhum, porque são balões para pesquisa, balões que coletam dados. Não tem problema nenhum, caralho. Científicos e tudo mais. Então, é aquela história, né? É um governo falando do outro. Porra, então, para que lado que você vai torcer, né? Nenhum. Não tem problema nenhum, cacete, meu irmão. Não tem problema nenhum. Tamo aí no teu território, tamo aí, fazendo a pesquisinha na tua área. Se a gente quiser, a gente tem um exército, de 1 bilhão de pessoas aqui. Se precisar, sair do nosso país e ir pra outro, somos 1 bilhão. Meu irmão, tá de sacanagem? Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Azevedo tem 2 filhos. Meu irmão. Vou aqui as informações para vocês. Por outro lado, o governo chinês não fica atrás e acusa os Estados Unidos também. E ele disse o seguinte, o governo chinês disse que os Estados Unidos violou o espaço aéreo chinês 10 vezes desde janeiro de 2022 com balões de vigilância de alta altitude. Então tá aí. Enquanto um tem balões espalhados pelo mundo todo, o outro, só na China, foram 10 vezes desde janeiro de 2022. Um ponto aqui crucial para toda essa discussão e muito importante em tudo isso. As acusações, as alegações de um lado e do outro são feitas sem prova nenhuma. A única prova que a gente tem até o momento é o balão do dia 4 de fevereiro derrubado pelos Estados Unidos. Fora isso, é um só acusando o outro. Isso lembra muito, para quem não viveu,
mas pode buscar aí, lembra muito que foi mais ou menos, né, a Guerra Fria, né? Então é só um monte de acusação de um lado e do outro. Não, você Cheio de você papinho, passa em famoso cima do meu papinho. território. Não, mas você também passa em cima de vários territórios no mundo todo. Você está pensando o quê? Você está falando, mas você também tem culpa aí no cartório, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Muito bem. Porra, essa de ferro, Outra minério de coisa. ferro aí. Um país está acusando o outro de exageros. Então, para a China é um exagero os Estados Unidos usar caças de altíssima geração para derrubar os balões. E os Estados Unidos, por outro lado, fala que é isso, China. Eu passo ali com os balões, mas não estou fazendo nada de errado também. É um exagero seu falar isso. Ou seja, cada um acusando o outro. Uma coisa muito interessante do governo chinês foi que teve um balão, ou teve um objeto que passou ali sobre o território chinês, que a gente não tem informação se ele foi derrubado ou não, aparentemente ele deve ter sido derrubado, mas também não sobrou destroço nenhum desse, ou seja, nenhum dos Estados Unidos e nenhum da China tem nenhum pedaço deles para contar a história. O governo chinês chegou a pedir para os pescadores, se caísse algum pedaço desse objeto perto do barco, que eles pegassem para poder ajudar nenhuma, né? em tudo isso. E aí que é muito interessante. A Tem nada. China é um país que hoje tem o quê? 1,4, né? 1 bilhão e 400 milhões Ninguém viu porra nenhuma. de habitantes. Para quem não sabe, a China tem a sua própria rede social. Ela tem uma rede social que lembra muito o Twitter, chamada Weibo. E desde ontem, esse tema, OVNI, balões Vocês sabiam dessa aí? Não sabia dessa porra, não. Chama o quê? Weibo? e tudo mais, é um tema de trending topics no Weibo, tendo aí milhões de visualizações. Só para vocês terem uma ideia, hoje, né, segunda-feira, pela manhã, já somava no Weibo 900 milhões de views o termo OVNI. E aí não só o termo, mas buscas por ele, hashtags e tudo que levava a ele. 900 milhões de visualizações. Esse, podemos dizer assim, né, é o poder da China, que Mas qualquer coisa é 900 milhões lá. vem com toda essa galera aí em cima de toda Ó, espirrou, 900 milhões de pessoas te dão saúde, pô. essa coisa, né? Tudo isso, essas acusações de um lado e do outro, está aumentando muito as tensões. Então, os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, já impôs sanções ali. Quando eles pegaram o balão do dia 4 de fevereiro, ele foi resgatado. Quando eles pegaram o balão e viram ali o que estava naquele balão, viram as empresas, eles já determinaram algumas sanções contra aquelas empresas ali, porque são empresas que estão ajudando o governo chinês a fazer balões que estão sendo usados para vigiar o mundo. Então, eles já foram para cima com isso. Isso está criando um momento de tensão muito complicado, muito complicado. Tomara que isso não escale para nada muito pior. Mas o momento de tensão entre Estados Unidos e China, que já não vinha... O Sérgio tá fazendo as caminhadinhas dele, tá? Aí, ó. Aqui, ó. Tênisinho de caminhada. Grava o vídeo, sai pra dar uma caminhadinha. 5 km, 10 km. Isso aí. tão bem assim. Agora, com esses incidentes aí, esse lance de balão para cá, balão para lá, tá piorando muito. E aí, Valeu, Rodrigo uma coisa Ribeiro. que eu queria dizer para vocês, né? Rodrigo. Nessa hora, eu até... Vê se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. Nessa hora, eu até fico pensando, caramba, será que não seria bom que fosse um ataque alienígena? Porque se a gente for pegar nos filmes, né? Lógico que seria bom que fosse um ataque alienígena. Irmão, eu quero estar presente, eu quero que seja no meu ciclo de vida, não no meu tataraneto. Ah, porra. Porra, Serjão. Eu quero que... Porra. Maluco. Eu quero que, de repente, tá apresentando no Jornal Nacional um ser vindo de uma outra galáxia, pô. Né? Vamos Meio recordar meio da Globo. Senhoras e senhores, nessa segunda-feira, dia 13 de fevereiro, exatamente às 18 horas e 43 minutos, tivemos na cidade de Ceilândia a primeira troca entre seres humanos e alienígenas. Uma nave desceu e simplesmente 8 elementos deixaram a nave. Eles chegaram, já falando a nossa língua,
cumprimentaram todas as pessoas e começaram a campanha pela colonização mundial a partir de Ceilândia. O Brasil, então, é, portanto, o primeiro país no mundo oficialmente a receber contato extraterrestre. Voltamos a qualquer momento com mais informações aqui na Globo. E volta um filme Tartaruga Ninja nesse momento. Caralho, o Brasil enlouquece, pô. O Brasil enlouquece. Alguns filmes, por exemplo, né? Perdido em Marte. Quando o Washington fica preso lá, os Estados Unidos manda uma primeira nave que explode, quem salva os Estados Unidos depois para ir para Marte, para resgatar ele, é a China, né? Vários outros filmes, né? A China e os Estados Unidos acabam operando junto. No Gravidade, a astronauta entra na nave chinesa, né? Para voltar para a Terra. E então, será que se fosse realmente um ataque alienígena, não seria muito bom para unir aí as nações do mundo para lutarem por um único valor, que é proteger a Terra? Ou eu tô viajando demais? Tá viajando, Sérgio. Tu acha que alguém vai se juntar? Vai ser cada um por si e alguém aí por todos, porra. Ninguém vai unir porra nenhuma. Vai nada. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Mas, para mim, resumindo, tudo isso aí que foi avistado não passam de balões, não são balões meteorológicos, tá, pessoal? São balões de vigilância de alta altitude. Não passam disso. Lá nos Estados Unidos aumentaram a sensibilidade do radar, vão começar a detectar muito mais coisa. Na China tem aquele objeto que pode ter sido abatido, mas ninguém mostra nada. Eles devem estar esperando um mostrar primeiro a prova para vir o outro mostrar contra a prova. Só pode ser isso. Enquanto um não mostra, enquanto um não faz nada, fica tudo nessa jogada aí das acusações e das alegações. Vamos ver para que lado tudo isso vai, mas por enquanto estamos safe, né? Sem nenhum ataque alienígena. Beleza? Pessoal, esse que era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Monstro, Clépio. Vou chamar minha tia, que é especialista em fogos de artifício, para a gente se proteger. A gente se prepara para a chegada deles, fogos de artifício, balões e tudo mais. Tá aí, um belo conteúdo, hein? Basicamente, tivemos aí em 40 minutos um choque de realidade e o nosso mundo continua sendo habitado por essas merdas que aqui habitam, que são os seres humanos. Infelizmente é isso. Ai, fazer o quê, né? Pô, um alienzinho não pegava nada. Aí eles vão começar lá nos Estados Unidos, aí vai passar a imagem do mundo inteiro. Obrigado, Rafael F.